Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos conversar então um pouquinho a respeito da proteção da pessoa dos filhos no divórcio. Então, em algumas aulas passadas a gente conversou a respeito, de como se dá o divórcio, a separação judicial, e hoje a gente vai ver basicamente como que ficam as questões relacionadas aos filhos menores, basicamente a questão do direito de visitas e da guarda. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a guarda ela vai estabelecer aquela responsabilidade imediata sobre o menor. E a gente não pode confundir de forma alguma guarda com poder familiar. Então, aquele pai que não detém a guarda do filho menor, mesmo assim, ele ainda detém poder familiar. E por conta desse poder familiar, ele tem direitos de, por exemplo, opinar de certa forma na educação daquela criança, ele tem dever de auxiliar na educação daquela criança, ele tem dever de pagar alimentos, etc, etc. Então, quando a gente fala nessa questão da guarda, a gente vai estabelecer quem é o responsável imediato. E o Código Civil traz uma preferência à guarda compartilhada, ou seja, estabelecer que tanto o pai quanto a mãe terão garantidos os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades em relação ao menor. Então, preferencialmente pela lei, nós teremos a guarda compartilhada, mas é possível também que nós tenhamos a chamada guarda unilateral, em que eu determino que apenas um dos genitores terão a guarda do filho, o que na prática é muito mais comum do que a guarda compartilhada. O que a gente tem que ter em mente é que a guarda compartilhada, ela não é o que é chamado de guarda alternada, ou seja, aquela determinação de que o filho passa 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, isso não é guarda compartilhada, isso é guarda alternada. Porque na guarda compartilhada é estabelecido sim uma residência fixa para o menor. Ou ele mora com a mãe, ou ele mora com o pai, mas tanto o pai quanto a mãe terão que ser responsáveis, dividir as responsabilidades pelo dia a dia da criança de forma igualitária. Essa guarda alternada, em que a criança passa 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, não tem respaldo nem pela lei, nem pela jurisprudência. Então, a jurisprudência não tem aceitado essa guarda alternada justamente porque ela modifica por demais a rotina do menor, o que não é interessante para a manutenção da sua forma de vida, o menor ele precisa ter uma rotina consistente, acordar no mesmo horário, saber que ali é a casa dele, isso acaba sendo bastante importante para que ele tenha um referencial. E justamente por conta disso, estabelecer que esse menor fica 15 dias na casa de um, ou uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro, não é saudável para ele. E todas as questões relativas à guarda e visita de filhos menores sempre irão se reger pelo princípio do melhor interesse da criança. Então aqui nós não estaremos preocupados com os pais propriamente dito, mas sim com aquilo que for melhor para a criança. Tudo bem? Então aquilo que for melhor para a criança. Ok. E aí quando a gente fala de visitas, então a gente vai no mesmo sentido. A visita ela vai ser garantida desde que aquilo seja do melhor interesse da criança. E essa visita, muitas vezes, ela é garantida pelo direito de parentesco. Então, o genitor, por exemplo, que não detém a guarda, tem o direito de visitar os filhos menores. Quanto a isso, sem problema nenhum. Também os avós podem requerer direito de visita. E o STJ já entendeu, inclusive, que tios que têm ali um laço de afeto com a criança, que o pai havia falecido, também podem entrar e requerer esse direito de visitas ao menor. O que a gente tem que ter em mente é que o direito à convivência familiar é um direito do menor. Então, apenas serão proibidas as visitas se nós tivermos risco à saúde, à integridade física, mental daquele menor. Caso contrário, as visitas não serão separadas, não serão feitas de forma separada, não terá esse impedimento para a realização de visitas. Tudo bem? Então, a gente tem que ter isso em mente. Outro detalhe que é muito comum na prática são aquelas situações em que, por exemplo, o genitor, ele não paga a pensão alimentícia em dia, ele atrasa,
e aí a mãe quer que ele não realize as visitas. Então ela pode achar que é uma moeda de troca, né? Ah, então já que você não está arcando com as suas responsabilidades de pagar a pensão em dia, você paga sempre atrasado, sempre a metade do valor, você também não vai ter direito a visitar o menor. E isso não é possível, porque novamente, né, como a gente conversou aqui, o direito às visitas é um direito do menor à convivência familiar e não um direito somente do pai. E justamente por essa característica, mesmo na ausência de pagamento de pensão, que aí a gente pode ter outras consequências, mas a cessação das visitas não é uma consequência do não pagamento da pensão alimentícia. Tudo bem? Pessoal, por hoje então a gente conversou rapidamente a respeito da guarda e das visitas, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de poder familiar e reconhecimento de filho. Um abraço para vocês e até mais!